Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui bem rápido para mostrar para vocês aqui o seguinte, né? Nós tivemos recentemente, e acho que bem recentemente mesmo, uma atualização no site Banco Data com as informações de 2023 para as instituições. O que isso significa? Significa que aqueles bancos que você utiliza para investir em renda fixa, né? Seja Nubank, Banco Inter, seja Banco Sofisa, Decoval, qualquer instituição, geralmente ela coloca suas informações no site Banco Data de lucros e prejuízos, índice de Basileia, índice de mobilização e atualiza uma série de informações anualmente. E você vai ter agora em primeira mão essas atualizações de ao todo 25 instituições que eu selecionei aqui para você, e algumas instituições entraram no vermelho, que significa que elas tiveram prejuízos, e tiveram algumas instituições que melhoraram a sua saúde financeira. Então é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo. Tem até algumas que disponibilizaram recentemente alguns investimentos muito atrativos. Eu até falei que era bem estranho uma instituição saudável financeiramente estar emitindo um investimento com uma taxa tão elevada, e aqui a gente vai entender por que isso aconteceu. Então, para conferir tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não me conhece ainda, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você, te ajudar de alguma forma, e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo, tá legal? Não sai do vídeo até deixar o seu gostei, caso você tenha gostado do vídeo, porque isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Eu selecionei aqui 25 instituições das mais conhecidas. Claro que existem uma série de instituições, dezenas de instituições que eu não coloquei aqui, né? Bancos que eu não coloquei, que talvez você tenha conta. Mas eu tentei colocar as principais instituições, as mais conhecidas, e até mesmo algumas que você talvez nem conheça. Mas eu queria saber de você quais instituições que você utiliza, quais contas você tem de bancos, né? Quais são os bancos que você tem conta? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E começando aqui, eu selecionei o Banco Bari para mostrar aqui para vocês, né? É uma instituição que tem um patrimônio líquido de 152 milhões de reais, tem um número de 4 agências, tem um índice de Basileia de hoje de 13,4% e mobilização de 5,9%. Já explicando rapidamente aqui, uma instituição que tem um índice de Basileia acima de 11% está boa, abaixo de 11% está abaixo do recomendado pelo Banco Central. Então, o mínimo que nós exigimos para o índice de Basileia é 11%. Para o índice de mobilização é no máximo em 50%, sendo quanto menor, melhor. Então essa é uma informação que você precisa ter. Descendo aqui embaixo a gente consegue ver o resultado parcial de 2023 e o resultado final de 2022, não só do Banco Bari, mas de todas as instituições que eu selecionei aqui. Então aqui a gente tem o seguinte, o Banco Bari reportou um prejuízo parcial, havia sido um prejuízo parcial em 2022 e agora fechou realmente aqui um prejuízo de 11,1 milhões, anulando o lucro que ele teve em 2021. Então ficou meio que no 0 a 0 aqui, e em 2023 ele reportou um lucro parcial de 4,8 milhões. Então parece que ele teve algum problema, ou então ele fez algum tipo de investimento. Eu não entrei em detalhes sobre isso, mas aí em 2023 agora ele reportou um lucro parcial. E a gente só vai ter certeza se esse lucro é realmente um lucro, né? Porque aqui está parcial, só no final do próximo ano. Descendo aqui embaixo a gente consegue ver o histórico do índice de Basileia e imobilização. Teve um momento aqui onde o índice de Basileia caiu abaixo do recomendado, mas isso foi em setembro de 2022, depois ele voltou a subir novamente, né? O índice de Basileia é basicamente um índice de alavancagem. Então o banco estava um pouquinho mais alavancado do que deveria nesse ponto e ele corrigiu isso ao longo do tempo. Mas o Banco Bari é uma boa instituição, não dá para dizer que ele não é por conta disso. Uma outra que eu selecionei aqui foi o Banco Master, que eu falei recentemente em alguns vídeos, e o Banco Master vem registrando lucros crescentes, né? Em 2020, 2021, 2022, já fechou 2022 e agora tem um resultado parcial em 2023 de 290 milhões de reais. Então é uma instituição muito saudável financeiramente. Eu já falei em vários vídeos aqui do canal sobre o Banco Master e alguns investimentos que você encontra do Banco Master dentro da Toro Investimentos. Claro que se você abrir conta no Banco Master, você vai encontrar investimentos talvez com taxas até melhores, mas na Toro Investimentos tem um benefício lá, que geralmente eu falo para vocês como que é, né? Você pode ganhar ali, né, 3 ações de lojas Renner, e às vezes muda qual tipo de ação que você recebe ao longo do tempo. Mas é um benefício que a corretora
corretora Toro te dá por investir por ela. E aí lá tem vários CDBs, não apenas do Banco Master, mas de outras instituições também, e tem CDB muito interessante do Banco Master lá, eu falei recentemente em vídeos. E olhando aqui embaixo, né, os índices de Basileia e imobilização, você consegue ver que o índice de imobilização está em 21,5% nesse momento, então ele caiu aqui, o que é positivo, e o índice de Basileia se manteve acima do recomendado, né, acima de 11%, que seria o mínimo. Olhando aqui, por exemplo, o Banco Fibra, que é uma instituição que eu vou até falar um pouco mais sobre ela, basicamente, né, ela estava disponibilizando, e está, na verdade, LCIs e LCAs com taxas muito atrativas, chegando até mesmo em 115% do CDI. E se você faz uma conta rápida, né, 115% do CDI, qual seria a equivalência em um CDB? Então, subtraindo 140 menos 17,5%, você chegaria em 115,5% do CDI. O que é que essa conta significa? Significa que essa LCA ou LCI de 115% do CDI equivale a um CDB de mais ou menos 140% do CDI, que é 40% a mais do que o normal que você geralmente encontra nos bancos tradicionais. Então, é uma instituição que está disponibilizando taxas muito elevadas, né? Então, por isso a gente sempre fala, ou a instituição está com problemas, está mal das pernas ali, está precisando de dinheiro, então ela quer captar aquele dinheiro ali, ou então ela simplesmente está fazendo uma campanha para atrair novos clientes. Então, das duas, uma. Como o Banco Fibra vinha reportando apenas lucros, eu simplesmente falei que provavelmente ela estava querendo adquirir novos clientes, né? Trazer um público mais de pessoa física, porque ela trabalha mais com pessoa jurídica. Só que a verdade é que se a gente olha aqui no site, o Banco Fibra ele reportou um prejuízo em 2023 parcial de 21,5 milhões de reais, anulando o lucro de 2022 e quase anulando o lucro de 2021 junto. Então, provavelmente ele está com algum problema e a gente tem que ficar atento com relação a isso. Eu ficaria longe dessa instituição nesse momento, porque eu não sei como eles estão lidando com isso, né? Não sei de que veio esse prejuízo. A gente precisaria se aprofundar um pouco mais nas informações. E eu lembro sempre da BRK Financeira, que no início desse ano de 2023 estava emitindo alguns CDBs com taxas muito altas. Tinha CDB pré-fixado com taxa de 17%, sendo que o normal era 14%, 15% no máximo para ofertas promocionais. E a BRK Financeira estava emitindo taxas de 17% pré-fixado. O que aconteceu foi que ela declarou falência, né? Na verdade não declarou, foi o Banco Central que liquidou ela, porque viu que ela ia ter algum problema, mas dá na mesma, né? É uma instituição que quebrou, né? Que faliu. Então lembro sempre que as instituições dão sinais antes de acontecer alguma coisa, e isso daqui poderia ser o início de alguma coisa grande. Eu acredito que não, acredito que é simplesmente uma fase, né? Assim como várias outras instituições que você vai ver aqui já passaram por fases complicadas e depois voltaram novamente. Mas uma instituição emitiu um investimento com uma taxa muito maior do que o mercado está disponibilizando naquele momento, geralmente significa que ela precisa de dinheiro naquele momento, tá? Fica essa dica aí para você. Mas não descarto totalmente essa instituição, é só para a gente ficar mais de olho aqui, né? Até porque ela registrou lucros em 3 anos e prejuízo em apenas 1 ano, né? Então tem instituições bem piores aqui nessa lista. O índice de Basileia continua acima de 11%, imobilização abaixo de 50%. E aí olhando aqui, por exemplo, o Banco Seguro ele é quem emite os investimentos do PagBank. Então todos aqueles investimentos que você vê dentro do PagBank, né, em CDB, LCI, LCA, que seja do próprio PagBank, digamos assim, são investimentos emitidos pelo Banco Seguro. Então olhando aqui, você consegue ver que ele registrou lucros consecutivos nos últimos anos e em 2023 o lucro foi bem acima, né? Então é uma instituição bem saudável, os CDBs do PagBank então estão de parabéns aí, estão ok. Melhorou a sua saúde financeira. E olhando aqui, por exemplo, a gente não tem informações do índice de imobilização, somente do índice de Basileia, que está acima do nível mínimo exigido, né? Olhando aqui, por exemplo, agora o Banco Inter, a gente consegue ver aqui que o Banco Inter vinha registrando lucros, tinha um lucro em 2019, lucro em 2020, lucro em 2021, 2022 e agora um lucro em 2023 parcial. O lucro veio caindo, né, de 2021 para 2023, mas eu acredito que faz parte de uma estratégia de crescimento do banco, porque é um banco que cresce a uma taxa muito elevada e ainda assim continua registrando lucros, então é um ponto positivo. O índice de Basileia continua bem acima do recomendado e o índice de imobilização também em níveis recomendados. Olhando aqui agora o Banco Sofisa, né, que é bem conhecido aí por vocês, eu geralmente falo bastante dele aqui, a gente consegue ver que ele registrou um lucro em 2020, 2021, 2022, teve lucro também em 2019, né, então sempre foi lucrativo acima de 100 milhões de reais. Fechou 2022 com um lucro
de 162 milhões de reais. Em 2023 tem um lucro parcial até o momento de 63 milhões de reais. Então é uma instituição que continua boa aí, né, tranquilo. O índice de Basileia em 14,2, índice de imobilização em 9,4. Agora sobre o banco Daicoval, né, ele é uma instituição bem grande também, assim como o Banco Sofisa, mas ele registra até lucros maiores, né? Se a gente olha aqui, né, 2020, 21 e 22 foram lucros bilionários. 2019 também teve um lucro acima de 1 bilhão de reais. E eu lembro que em 2022, quando estava como resultado parcial, o lucro estava em mais ou menos 700 milhões. E aí agora fechou em 1,1 bilhão de reais, porque não tinha atualizado ainda, né? E como saiu essa atualização agora, eles atualizaram 2022 e colocaram o resultado parcial de 2023, que nesse momento está em 458 milhões de reais, né? Então continua positivo da mesma forma, índice de Basileia acima de 11% e mobilização também dentro do nível recomendado. Agora olhando o Banco BMG, que vinha dando lucros consecutivos nos últimos anos, reportou pela primeira vez em bastante tempo um prejuízo parcial de 6,5 milhões de reais. Então também é uma instituição para você começar a ficar de olho. Não quer dizer que vai ter algum problema, isso daqui é só um resultado parcial, pode ser que ele nem feche em prejuízo no fim das contas, mas é algo para você ficar atento. E aí a gente consegue ver aqui que o índice de Basileia continua acima de 11% e mobilização abaixo de 50%, mas bem elevado, né? Talvez por conta da característica do Banco BMG de ser uma instituição um pouquinho diferente das instituições tradicionais. Não vou entrar em detalhes aqui. Outra instituição que a gente já falou bastante aqui no canal é o C6 Bank, que sempre deu prejuízo, né? Em 2020 aqui deu prejuízo, 2019 também tinha dado prejuízo, 2021 deu prejuízo também de 760 milhões de reais. Em 2022 o prejuízo foi tão alto que eu cheguei a fazer um vídeo se o banco C6 ia quebrar, se o C6 Bank teria algum problema. Um prejuízo aqui de 2,4 bilhões de reais, é muita coisa. E aí, em 2023, um prejuízo parcial de 473 milhões de reais. Se realmente for um resultado desse, no fim das contas, quer dizer que ele teve um prejuízo bem menor do que antes, então provavelmente ele está melhorando a sua saúde financeira. Mas o ponto desse prejuízo em 2022 é que o patrimônio líquido dele é em 3,3. Então se ele reportasse um outro prejuízo desse tamanho, ele já ficaria em risco, porque ele não teria tanto dinheiro por tanto tempo assim. Então basicamente é isso, né? Mas eu acredito que o Banco C6 vai suportar isso daí tranquilamente, até porque tem o JP Morgan por trás, que é uma grande instituição no mundo quando se fala em instituições bancárias, e a gente tem aqui, né, índice de Basileia e mobilização em níveis recomendados. Somente em alguns momentos aqui, né, se a gente pega em março de 2022 e em junho de 2021, ele caiu abaixo dos 11%. Depois disso, sempre ficou acima de 11% e o índice de mobilização também sempre esteve em níveis recomendados. E aí, olhando agora o PicPay, que também é bem conhecido, muita gente aí utiliza, ele já vinha registrando prejuízos há bastante tempo, né? Registrou aqui em 2021, em 2019 também, 2020, 2022 e agora em 2023 um resultado parcial de prejuízo também, mas com um prejuízo bem pequenininho, né? De 4,9 milhões de reais. Pode ser por conta daquela alteração que teve no rendimento, onde o dinheiro na conta ele para de render e aí muita gente deixou o dinheiro na conta ali sem saber que ele não estava mais rendendo, o PicPay ganhava dinheiro com esse dinheiro. Pode ser por isso, porque foi assim que o Nubank também conseguiu crescer muito seus lucros, como você vai ver em breve. E como nós acabamos de falar do Nubank, olhando aqui, né, o Nubank, você consegue ver que ele em 2020 teve um prejuízo, ele sempre veio dando prejuízo, e em 2022 foi a primeira vez que ele teve um lucro, nesse caso foi de 1,1 bilhão de reais, e em 2023 agora um lucro parcial de 1,7 bilhão de reais. Então o Nubank já está fora daquela lista de instituições que provavelmente vão quebrar. Até porque ele tem muito dinheiro, porque quando ele abriu o capital na bolsa, ele captou um dinheiro muito grande. Então dificilmente ele quebraria. E aí a gente tem aqui também o Mercado Pago, que era uma instituição que vinha dando prejuízos há bastante tempo, mas que após 2022 começou a registrar lucros. Então teve um lucro de 240 milhões de reais, em 2023 314 milhões de reais. Então é uma instituição que eu falo com certa frequência aqui no canal, tem até um benefício para novos clientes também que eles dão, né? Se você abrir conta com um link de indicação e depois fizer um primeiro pagamento em até 7 dias, você tem um desconto ali, é um incentivo que ele dá para você abrir conta nele, e tem vários CDBs promocionais lá também, né? Tem CDB até de 140% do CDI, que é uma taxa bem interessante, mas o prazo geralmente é bem curto, porque é simplesmente uma campanha para atrair novos clientes. Mas é uma instituição que vem registrando lucros crescentes aí, então saiu do vermelho também, é uma instituição boa, podemos dizer assim. E aí aqui nós temos também o Banco XP, né? Então, por exemplo, nós temos o CDB de 130% do CDI e o CDB promocional de 200%
230% do CDI, disponível hoje na corretora Rico e na corretora XP durante esse mês de novembro de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo. E esses CDBs são emitidos pelo Banco XP. Todos esses CDBs que a XP Investimentos e a corretora Rico disponibilizam, geralmente são emitidos pelo Banco XP. E olhando aqui o Banco XP, ele vinha registrando lucros consecutivos até que em 2023 agora tem um resultado parcial negativo de 34,3 milhões de reais, que é um ponto negativo aqui para a instituição. E agora o Banco ABC Brasil, que é uma instituição que tem vários LCIs e LCAs de qualidade. Olhando aqui, você consegue ver que ela registrou lucros consecutivos em todos os últimos anos. Em 2019 também tinha um lucro considerável e aqui em 2023 um lucro parcial de 393 milhões de reais. Então é uma instituição redondinha, continua boa. Os índices de Basileia continuam acima do recomendado e o índice de mobilização também dentro do limite recomendado, que é abaixo de 50%. Agora o BTG Pactual, que é uma instituição que eu falo com menos frequência aqui, mas é uma instituição muito saudável financeiramente, ele registrou um lucro em 2023 parcial de 4,6 bilhões de reais. É uma das maiores instituições do Brasil, inclusive, junto com grandes bancos. Então, olhando aqui, por exemplo, o Banco Paulista, que é uma instituição um pouquinho menor, ele tem apenas 2 agências, né? É um banco bem menorzinho que teve alguns problemas há alguns anos atrás. Ele vinha de alguns prejuízos, né? 2019, 2020. Aí agora em 2021 ele teve um lucro de 5,3 milhões de reais, 2022 10 milhões de lucro e 2023 agora um prejuízo parcial de 3,7 milhões de reais. Então é uma instituição para você ficar de olho, não quer dizer que vai ter algum problema, mas não é uma instituição que ainda saiu do radar de contas ruins, digamos assim, né? É uma instituição que está registrando prejuízos nos últimos anos, entre lucros e prejuízos. E olhando aqui o índice de Basileia, ele subiu para 13,3 até o mês 6, né? O mês de junho de 2023, e o índice de mobilização em 1,7. E agora uma outra instituição que vem disponibilizando alguns CDBs com taxas promocionais também é a conta Neon. E aqui a gente consegue ver, né, que em 2021, 2022 e agora em 2023, ela reportou um prejuízo, né, acima de 500 milhões em todos os anos, e 2022 foi de quase 1 bilhão de reais. Então é uma instituição bem ruim financeiramente nesse quesito, eu ficaria longe por conta disso. Olhando aqui agora o Banco Voiter, que é um banco que eu já falei em uma ocasião aqui no canal, né, porque tem alguns CDBs emitidos pelo Banco Voiter que são disponibilizados em algumas corretoras. E é uma instituição que também vem registrando prejuízos, mas os prejuízos vêm caindo. Então é uma instituição que pode ser que esteja se reestruturando para se tornar uma boa instituição novamente. Temos aqui o Banco Paine, que vários influenciadores falam sobre ele. Eu não falava antes porque ele reportava prejuízos, mas a partir de 2022 ele começou a ter um lucro mais expressivo. Fechou aqui, né, 2022 em 40,9 milhões de reais. Em 2023 um lucro parcial agora de 73,4 milhões de reais. Então é uma instituição que deu a volta por cima, digamos assim. E agora podemos considerar que é uma boa instituição. E aqui você consegue ver que o índice de Basileia está acima do recomendado e o índice de mobilização também está dentro dos níveis recomendados pelo Banco Central. Temos aqui uma outra instituição que é o Banco Rodobens, talvez você não tenha ouvido falar dele, mas é uma instituição que também registra lucros anualmente e tem alguns investimentos interessantes também, mas nada que seja tão atrativo assim, tem outras instituições melhores. Agora falando de grandes bancos, né, porque não dá para falar de vários bancos pequenos e não falar dos grandes. A gente consegue ver aqui que o Santander, ele vinha dando lucros acima de 10 bilhões de reais, né, acima de 13 bilhões de reais aqui para ser mais exato. Em 2023 teve um lucro parcial de 4,6 bilhões de reais. No geral, o lucro dos grandes bancos caiu recentemente, mas mesmo que tenha caído, ainda continua acima de bilhões de reais, então continua sendo instituições muito lucrativas. E o Bradesco aqui também reportou lucro no ano de 2023, normalmente, né, todos os grandes bancos reportaram lucros, mas você consegue ver que ele teve uma reduzida também. O Banco Itaú, a mesma coisa, né, vinha dando lucros de 16 bilhões em 2020, 27 em 2021, em 2022 de 30 bilhões, em 2023 agora um lucro parcial de 17 bilhões de reais. E o Banco do Brasil também registrou lucros, como já era esperado, nesse caso foi de 16,8 bilhões, continua uma instituição extremamente saudável, né? Todos os grandes bancos dificilmente teriam algum problema, porque eles têm muito dinheiro, e a Caixa Econômica Federal também reportou lucro no ano de 2023, né? Um lucro parcial ainda não fechou. Então essas foram as instituições que eu selecionei aqui para você. O que eu quero colocar como destaque aqui é o Mercado Pago, que saiu de uma situação ruim e foi para uma situação melhor. O Banco BMG, que começou a entrar em uma situação de prejuízo, então a gente precisa ficar de olho. O Banco Fibra, que vinha dando lucros e aí registrou esse prejuízo agora, o que justifica essas taxas muito elevadas em LCIs e LCAs que ele está disponibilizando. Então é uma instituição para você ficar de olho. O Banco Seguro, um emissor dos CDBs do PagBank,
Nubank está com uma saúde financeira excelente nesse momento e várias outras instituições que eu falei aí que estão com uma boa saúde financeira, melhoraram a sua saúde financeira e algumas que pioraram. E basicamente esse vídeo foi para atualizar você sobre a situação financeira de várias dessas instituições. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. E para você que quer aprender a investir não apenas no Brasil, mas também no exterior, em ativos tanto de renda fixa quanto de renda variável e montar uma carteira anticrise, uma carteira blindada, digamos assim, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça a sua pré-matrícula para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Nesse treinamento eu pego você pela mão e ao decorrer de 7 semanas te transformo em uma pessoa que tenha capacidade de gerir bem o seu patrimônio e investir de maneira inovadora tanto no Brasil quanto no exterior. Todos os detalhes do treinamento estão nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo. E com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.